Sara e uma aventura com as figuras geométricas. Geralmente o papá acordava sempre mal disposto ao fim de semana, ou porque a semana lhe tinha corrido mal no trabalho, ou porque tinha uma viagem de negócios que o obrigava a levantar cedo, o que ele detestava. Mas esta semana foi diferente. Ele acordou mais bem disposto do que era costume. Bom dia, papá. Parece extremamente bem disposto. O que se passa? Sabes, filha, é que tenho uma grande novidade para te contar. A sério, papá? Conta, conta, o que é? Bem, eu tinha pensado que, como se está a aproximar o ano novo, podíamos, sei lá, fazer algo diferente do que é habitual, mas só se estiveres de acordo. Que me dizes? Claro, papá, estou ansiosa, mal posso esperar. Uns dias depois, lá estava eu e o papá a fazer o check-in. Pagámos, estávamos prontinhos para ir para o avião. Eu estava tão entusiasmada que não conseguia parar de saltar, mas o papá estava a ter muitas dificuldades em carregar a mala, o que fez com que demorássemos muito mais tempo a chegar ao avião. Demorámos a entrar no avião, mas no final a viagem correu às mil e uma maravilhas. O papá finalmente ia ter o descanso que merecia e eu finalmente ia poder passar mais tempo com ele. Estávamos ambos muito satisfeitos. Finalmente chegámos ao nosso primeiro destino, Roma, e dirigindo-nos para ir buscar as bagagens. Estávamos ansiosos por começar a visita. Visitámos muitos locais, mas este foi sem dúvida o nosso favorito, a Torre de Pisa. Papá, papá, olha só aquele monumento! É enorme! Pois é, minha filha. Aquele monumento é a Torre de Pisa e tem 7 andares. Olha, o pai estava a pensar, já que estamos a visitar os monumentos, que me dizes a um jogo. Claro que sim, papá. Vamos a isso. Então, consegues dizer-me qual é a figura geométrica deste monumento? Se conseguires, deixo-te escolher o presente que quiseres da loja de recordações. A sério, papá? Yupi! Bem, deixa-me pensar. Eu acho que é um cilindro. Um cilindro gigante! Muito bem, minha filha. Vamos lá então escolher a tua prenda à loja de recordações e regressar ao hotel, que amanhã vai ser um grande dia. No dia seguinte, apanhámos o avião bem cedo e lá fomos nós de encontro ao nosso segundo destino, o Egito. Assim que chegámos, fomos pôr as bagagens ao hotel e aproveitámos o resto do dia para visitar as pirâmides. Estão a ver essas duas pirâmides lá atrás? A mais alta e a mais famosa é a maior de todas, a de Quéops. Foi essa que mais gostámos de visitar. Como estava muito calor, eu e o papá tivemos de trocar de roupas para nos ambientarmos, o que até foi engraçado porque raramente vejo o papá vestido de outra maneira sem ser de fato. Então, filha, dando continuação ao nosso jogo, que figura geométrica achas que têm as pirâmides atrás de nós? Bem, bem, eu não tenho a certeza. Bem, filhota, já vi que tens alguma dificuldade em distinguir a pirâmide quadrangular da triangular, mas não temas, eu ajudo-te. A sério? Muito obrigada, papá. A pirâmide atrás de nós é quadrangular, pois a sua base é um quadrado, ou seja, tem 4 lados iguais. Só podia ser uma pirâmide triangular, se a sua base tivesse só 3 lados. Com isto, passámos o resto do dia a conversar e a divertirmos-nos, mas no final tivemos que regressar ao hotel para irmos para o nosso terceiro destino. Querem saber qual é? Então fiquem por aí. Queridos amigos, no dia seguinte, lá acordámos nós cedo para apanhar o avião para irmos para o nosso terceiro destino. Estados Unidos da América! Desta vez, instalámos-nos numa casa de férias que o papá tinha lá, na vez de irmos para um hotel. Assim tínhamos mais privacidade. Instalámos-nos, jantámos e o papá levou-me a visitar o famoso parque da Walt Disney. Foi aí que encontramos uma das figuras geométricas que dariam continuação ao nosso jogo. Olha, papá, olha! Uma bola de golfe gigante! Querida filha, este é o famoso ECOT, sabes dizer-me que figura geométrica ele tem? Claro, papá, é uma enorme esfera. Bem dito, filhota. É isso mesmo. Depois disto ainda visitámos muitas outras coisas pelo parque, como o Hollywood Tower Hotel e o castelo, que era enorme e estava todo iluminado.
Descansámos bem aquela noite e no dia seguinte o papá contratou um chofer que nos levou até à cidade de Nova Iorque. Quando lá chegámos, parámos na sede das Nações Unidas. O papá fez questão que eu a conhecesse, e como ele tinha muitos conhecimentos dentro da mesma, ele levou-me a conhecê-la toda por dentro. Foi fantástico! Filha, agora que já conheceste a sede toda por dentro, podemos dar continuação ao nosso jogo. Qual é a figura geométrica aqui representada? É um paralelepípedo, papá. Mas agora, na vez da recompensa da loja de recordações, achas que podíamos antes ir comer um gelado? E foi assim que passámos o nosso último dia em Nova Iorque, antes de continuarmos com a nossa aventura. Papá, sou muito entusiasmada por saber para onde vamos agora. Bem, a nossa próxima paragem é o Islão, minha querida filha. E assim foi. Assim que lá chegámos, pousámos as nossas bagagens na pousada e dirigimos-nos para o primeiro local a visitar, o Monumento de Kaaba. Papá, já tiraste a fotografia? Sim, filhota, acabei de a tirar, ficaste lindíssima. Oh, obrigada. E deixa-me adivinhar. Agora vamos continuar o nosso jogo, não é? Então, antes que perguntes, passo a dizer-te. Eu acho que isto é um cubo. Um cubo gigante. Acertaste novamente, vejo que entendes bem quais as figuras geométricas, mas antes de podermos terminar as nossas visitas e o jogo, ainda nos falta um monumento de outro país. Yupi! Lá fomos nós então, para o nosso último destino, o Brasil. A viagem foi fantástica e nós passámos lá o ano novo, o que ainda foi mais interessante. Quando chegámos ao Brasil, instalámos-nos no hotel, descansámos um pouco, pois vínhamos muito cansados da viagem e em seguida, mais para a tardinha, fomos visitar um local chamado Foz do Iguaçu. Lá encontramos não um monumento, mas algo muito interessante, chamado Marco das Três Fronteiras. Bem, parece que chegamos ao fim das nossas visitas, assim como também do nosso jogo. Diz-me então, que figura geométrica é esta? Ah, é verdade, papá, mas passaram muito depressa. Ainda assim, gostei muito de ter pedido passar mais tempo contigo. Já agora, em relação à tua pergunta, eu acho que a figura geométrica presente é uma pirâmide triangular. Muito bem, filhota, vejo que a explicação das diferenças entre a pirâmide quadrangular e a triangular, que te dei no Egito, te ajudaram. Fico muito contente. Foi uma tarde muito bem passada, mas já se fazia tarde e era noite de ano novo, por isso voltámos para a pousada. Ao chegarmos, encontramos a mamã e a minha irmã mais nova. Elas vieram de Lisboa para nos fazer uma surpresa. Passámos todos a passagem de ano juntos e preparámos-nos para no dia seguinte voltarmos para Lisboa. Bem, amiguinhos, como puderam ver, durante esta viagem pude relembrar muitos dos conhecimentos que tinha sobre as figuras geométricas e gostava de recapitulá-los com vocês. Em primeiro lugar tínhamos a Torre de Pisa. O seu formato era um cilindro. Esse cilindro é composto por duas bases circulares e um retângulo que une as duas bases. Lembram-se do segundo local visitado, o Egito, e da pirâmide de Quéops. A sua forma geométrica era uma pirâmide quadrangular, ou seja, a sua base era um quadrado e as suas faces eram quatro triângulos exatamente iguais. Lembram-se do terceiro local que visitámos durante a nossa viagem, nos Estados Unidos da América, e quando demos um pulinho ao parque do Walt Disney, encontramos um monumento visual chamado Epcot. A sua figura geométrica era uma esfera. E esta é muito fácil de identificar. Porquê? Porque é semelhante a uma bola, ou seja, não tem quaisquer faces. Como sabem, permanecemos nos Estados Unidos da América durante mais um dia e visitámos a sede das Nações Unidas situada em Nova Iorque. Vimos que a sua forma geométrica era a de um paralelepípedo, ou seja, as suas faces eram iguais duas a duas, possuindo então dois retângulos mais pequenos e dois retângulos maiores. O quinto monumento que visitámos foi o de Caabo, situado no Islão. A sua forma geométrica era a de um cubo, isto porque tinha 6 faces iguais, todas elas com a forma de um quadrado. O último local para que viajámos foi o Brasil. E aí, visitámos o Marco das Três Fronteiras. Vimos que a sua figura geométrica era a de uma pirâmide triangular, ou seja, todas as suas faces tinham a forma de um triângulo. Bom, amiguinhos, com isto terminamos. E espero ter-vos conseguido ajudar a perceber melhor a matéria das figuras geométricas. Já agora, deixo-vos aqui uma sugestão. Quando forem passear com os vossos pais a algum lado,
Tentem fazer este jogo e descobrir as figuras geométricas nos locais mais improváveis.